Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje nós vamos estudar a página 72 e vamos corrigir alguns exercícios. Nós vamos trabalhar com a ideia dos pronomes pessoal, do caso oblíquo, né, como complemento verbal. Eu vou compartilhar o livro com vocês. Vou tirar aqui a minha imagem e compartilhar o livro, tá? Então, tá aqui. Compartilhar o livro. Nós vamos para a página 72. Aqui. Eu não vou ler esse texto, porque vocês já devem ter lido sobre o youtuber Felipe Neto, né? Você já conhece a história dele. Nós conversamos online sobre esse texto. Não é necessidade de eu ler o texto para vocês sabem ler. Então, você já conhecia o youtuber citado nesse texto? Comente com os colegas. Isso aqui já foi comentado, né? Na aula online. Como a popularização da internet possibilitou o sucesso inicial de Felipe Neto? Bom, a internet, gente, ela deu autonomia para as pessoas, né, se expressarem, né, e, consequentemente, deu também liberdade para criticar. Então, a internet é um saco sem fundo, né? Todo mundo tem direito de ver o que quer e falar sobre o que quiser, né? Então, ela popularizou bastante, né, o sucesso do Felipe Neto, porque, né, deu para ele autonomia, né? A C, sublinhe os pronomes oblíquos empregados nesse trecho. Aqui os pronomes que nós vamos sublinhar são esses aqui, ó. O me e o lo, tá? Vencer, lo. São os pronomes. O pronome me, empregado no título do texto, faz referência a quem? Bom, ele faz referência ao Felipe Neto, né? Esse pronome exerce a função de complemento de verbo, de qual verbo? Do verbo oferecer. Tá? O pronome me está exercendo a função de quê? De objeto indireto. Por quê? Porque o verbo oferecer, quem oferece, oferece algo a alguém, é o transitivo direto e indireto. Os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto direto ou indireto, ok? Página 73. Então, releia um trecho do texto da atividade anterior, observando o termo em destaque. O Felipe, que aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Com que função o autor do texto fez uso do pronome oblíquo nesse trecho? Olha o pronome oblíquo aqui, ó. Ele fez ele usou o pronome oblíquo, né, para evitar a repetição de palavras, ou seja, para não escrever o nome, né, do youtuber duas vezes na mesma oração. Então, você usa esse recurso. A letra B, o pronome empregado nesse trecho retoma que termo da oração? Retoma o termo Felipe. Esse pronome tem função de complemento de qual forma verbal? Da forma tornou. Nessa frase, ele exerce a função de quê? De objeto direto ou indireto? De objeto direto, tá? O tornou. Vamos lembrando que o a, o os, o as, eles são sempre objeto direto, tá? Agora, releio uma fala do youtuber. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. O pronome oblíquo, empregado no trecho acima, exerce a função de complemento de qual forma verbal? Da forma verbal vencer, né?
Que termo dessa frase pode ser substituir o pronome oblíquo usado? O termo desafio. E aí é objeto direto também. A palavra que substitui o pronome exerce que função na frase? Objeto direto. Tá? E aqui um bacana aqui que a gente tem é essa tabelinha aqui dos pronomes. Eu quero que vocês memorizem elas, tá? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que a importância dessa tabelinha é grande, porque vocês vão compreender mais à frente conteúdos complexos. Então, vocês precisam memorizar que o a, o os e o as são os pronomes oblíquos, e esses pronomes o pronome, eles são sempre objeto direto. O lhe e o lhes também objeto indireto, sempre, tá? Objeto indireto, objeto indireto. Ok? E o me, mim, te, ti, se, si, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo qual se ligam. Então, se o verbo for transitivo, direto e indireto, o me você vai ter que analisar a função dele ali. Se o verbo for transitivo direto, ele vai ser objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, ele vai ser objeto indireto. E se ele for verbo transitivo direto e indireto, ele vai exigir dois complementos, e aí você vai ter que analisar qual complemento é objeto direto e qual complemento é objeto indireto. Lembrando vocês que vocês vão ver que quando o objeto é direto, não tem preposição, né? E nesse caso aqui também, do objeto indireto, às vezes não vai ter preposição, mas vocês analisem o verbo e o objeto direto, procure o objeto direto, para saber a posição também, né, do pronome, vai indicar a função que ele está exercendo na frase, tá? Era só esse por agora, né, que eu tinha para essa aula. Aí na próxima aula a gente comenta mais, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.